Olá, pessoal! Aqui é a professora Águida e hoje a nossa aula de gramática é sobre a estrutura das palavras. É a base da morfologia. O que é morfologia? Exatamente entender o formato da palavra. Morfo é formato, certo? Então, a gente começa com essa introdução à morfologia, que é a estrutura das palavras, ok? Espero que estejam todos bem. E vamos começar. Bora estudar. Bom, essa imagem aqui, alguém sabe do que se trata? A gente tem aqui um exemplo de um cartão postal. Hoje em dia, não é comum o envio de cartões postais, mas antigamente, na época da minha infância, mais ou menos, a gente tinha esse costume. Era frequente o envio de cartões postais, que é isso, é um card, né? Um cartão, olha eu utilizando o termo em inglês. É um cartão, um lado do cartão é a imagem de uma cidade, por isso que o costume era enviar quando você viajava. E do outro lado tem um espaço para o selo e para uma mensagem bem breve, um bilhetinho. E aqui você colocaria o endereço da pessoa. Então, era bastante utilizado quando as pessoas viajavam, porque a imagem que tinha de um lado era para mostrar o cartão postal da cidade, certo? O ponto turístico de uma cidade. Aqui a gente tem as imagens de Paris, com a Torre Eiffel e o Museu do Louvre aqui. Bom, mas não é um gênero muito utilizado, muito veiculado hoje em dia, ou seja, então vocês não têm o costume de ver cartões postais por aí. Tinha muita gente que comprava só para colecionar, não enviava, não era para enviar, assim como tinha gente que comprava durante as viagens e em vez de enviar, só levava como lembrança para alguma pessoa, certo? E a gente tem aqui, então, o significado, de acordo com o dicionário Michaelis. O que é cartão postal? É um cartão provido de imagem em uma das faces, ficando a outra reservada à correspondência, frequentemente selado e enviado sem envelope, certo? É um postal. Mas, por ser uma forma de mostrar um pouquinho da sua viagem, ficou também conhecido, esse substantivo masculino ficou também conhecido como um nome de um lugar bonito de uma cidade, certo? Por exemplo, estou passando ali pelas dunas, sei lá, de algum deserto, algum país aí que tenha dunas bem bonitas. Pelos Lençóis Maranhenses, vamos pensar aqui, tô passeando pelos Lençóis Maranhenses. E aí eu acho aquele lugar muito bonito. E eu vou chamá-lo de cartão postal, porque ele é muito bonito. E vem desse uso aqui, de enviar um cartão postal e o lado que tem a imagem é uma foto, uma imagem bem bonita de uma parte da cidade que você está visitando. Então, quando a gente vê uma cena bonita, um cenário bonito, uma imagem bonita, uma paisagem bonita, a gente fala que é um cartão postal. É o sentido figurativo para essa palavra. Ou então posso até utilizar também de forma figurativa para falar que a pessoa ela é um cartão postal, ou seja, agrada aos meus olhos, é bonita, é a beleza. Entendem? Então, esse substantivo masculino, cartão postal, além de indicar essa correspondência que era enviada durante as viagens, também se refere, no sentido figurativo, a imagens, paisagens, pessoas belas, a beleza, ok? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu apresentei aqui para vocês esse gênero, fiz essa introdução para a gente falar sobre a formação das palavras. Antes, vamos só ver o que alguns cartões postais brasileiros famosos, por exemplo, a nossa sessentinha aí, que acabou de fazer 60 anos, Brasília, um dos cartões postais de Brasília é a Catedral.
Ou seja, essa imagem aqui é linda, maravilhosa, e quando eu mostro essa imagem, quem tem um conhecimento de mundo aí bacana sabe que eu estou me referindo a Brasília. Então, esse é um cartão postal de Brasília, é uma marca de Brasília, uma paisagem bonita que marca Brasília, um cartão postal de Brasília. Ok? Aqui o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e lá o elevador Lacerda de Salvador. Então, são alguns dos nossos cartões postais brasileiros. Mas, como eu ia falando, por que utilizar esse substantivo masculino? Por que começar a aula com cartão postal? Porque o querido escritor Mário de Andrade, em um de seus textos, ele escreveu bem assim: do lado do Oriente, o horizonte se cartão postalizava clássico. Galera, se vocês jogarem aí no Google cartão postalizava no dicionário, se procurar no próprio dicionário, se procurar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, vocês não vão encontrar essa palavra, cartão postalizava. Ou seja, é uma palavra que foi criada, inventada pelo Mário de Andrade, certo? É um neologismo, quando a gente cria essas palavras, e não cria sem nenhuma lógica, ele tem uma lógica por trás e a gente vai entender já já. Mas ele criou essa palavra, cartão postalizava. Eu já adianto para vocês que está indicando o quê? Indica que a paisagem ficava tão bonita que se transformava em cartão postal. Ou seja, ele falava assim, do lado do Oriente, o horizonte se cartão postalizava. Algo mais ou menos parecido com essa imagem. Ficava assim, bonito, né? O sol se pondo, se transformando num cartão postal de tão bonito. Cartão postalizava. Como que eu sei isso? Se eu não tenho como pesquisar essa palavra no dicionário, o Mário de Andrade não está vivo para me falar o que significava essa palavra para ele, que ele criou. Mas a gente sabe pela estrutura da palavra. Eu tenho aqui algumas estruturas que me possibilitam entender que essa palavra indica que uma paisagem ficava tão bonita que poderia se transformar num cartão postal. Poderia ser um cartão postal. Entendem? E aí a gente sabe exatamente por isso, pela estrutura. Como assim estrutura? Eu dividi a palavra nas menores unidades possíveis, que carregam algum significado. Eu dividi ela, então, em 6 partes. Olha, 6 pedacinhos, 6 partes, ok? Esse A, ele tá aqui destacado porque ele apenas conecta. Não é a parte que realmente tem significado dessa sexta parte aqui, dessa última parte. Certo? Então, essas 6 partes juntas formaram uma palavra inventada pelo Mário de Andrade, o neologismo, e carregam um significado, ao ponto de, mesmo não sendo uma palavra existente no dicionário, a gente consegue identificar o que ela significa. Ok? Aqui, essas duas primeiras partes juntas, o cart mais ão, juntas, indicam uma pequena folha de papel resistente, cartão. Todos vocês conhecem. Lembrando que tudo isso aqui formou uma palavra só, junto. Aqui eu dividi para mostrar os significados. Depois, eu tenho também juntos post mais ao. E juntos eles indicam algo que é relativo, referente a correio, postal. Certo? Indica correio, referente a correio. Eu tenho aqui essa parte, esse is, essa estrutura, ela indica algo que acontece, um processo, um fato acontecendo. Por exemplo, realizava. Esse is mostra para mim que algo acontece, tá? E aí, como eu estou me referindo ao passado, eu tenho nessa estrutura aqui, indica essa parte da palavra, esse vá, indica para mim essa ideia de passado contínuo, de alguma ação que aconteceu ali no passado continuamente, certo? Por exemplo, como eu disse, realizava, ava, acontecia, isso acontecia com frequência. Então, dividindo essa palavra em 6 partes, eu consigo identificar a união de algumas partes e os significados dessas partes, dessa união dessas partes. E o que são essas partes? São os morfemas, certo? Morfema
eu tenho aqui 6 morfemas. E a gente vai entender como morfema a menor unidade significativa, ou seja, eu pego uma palavra e divido ela em menores partes que carregam algum significado, tá? Então, a menor divisão de significado que eu posso ter numa palavra são os morfemas. Mas cuidado, não vamos confundir essa divisão em morfemas com divisão silábica. Não é a mesma coisa, não confundam. Morfema e divisão silábica são estruturas diferentes. Eu vou pegar aqui como exemplo a palavra passarinhos. Se eu fosse fazer uma divisão silábica, ficaria assim, passarinhos, né? Ficar pronunciando isso é estranho, mas aqui vocês podem visualizar. A divisão silábica seria assim, de passarinhos. Agora eu vou dividir essa palavra em morfemas, ou seja, eu vou repartir aqui as menores unidades que carregam algum significado. Eu tenho aqui o radical, depois eu tenho uma desinência que indica o morfema, vou chamar pelo nome primitivo primeiro. O morfema que indica diminutivo, depois aqui eu tenho uma vogal temática, depois eu tenho aqui um morfema que indica plural. Então, olha como é a divisão de morfemas e olha como é a divisão de sílabas. São diferentes. Cuidado para não fazer essa confusão, ok? Bom, mas esses morfemas, eles são classificados. A partir do momento que a gente sabe que morfemas são as menores unidades de significado de uma palavra, agora a gente vai às classificações desses morfemas. Vejam que a língua ela é essa estrutura, essa engrenagem lógica mesmo. Eu divido a palavra, depois que eu conheço o que é frase, oração, ela também tem as divisões. Então, sempre as estruturas da língua, elas têm funções. E a gente tem que ir do mais básico para o mais avançado. O mais básico é as estruturas de uma palavra. A estrutura de uma palavra. Depois a gente avança e aí vai para a estrutura das orações. Bom, uma palavra pode ter, por exemplo, um morfema chamado radical. Na verdade, sempre vai ter radical, ok? A estrutura do radical é um morfema que carrega o significado básico da palavra. Eu tenho aqui um conceito da gramática do Mauro Ferreira, que, aliás, eu vou utilizar bastante aqui para essa nossa aula. E aí, nesse conceito, ele fala que o radical é o morfema que contém o significado básico do vocábulo, e a partir do qual é possível construir uma família de palavras, certo? Então, radical é a menor estrutura que carrega o significado original de uma palavra. Depois eu vou formando outras a partir desse radical. Ao radical, eu posso acrescentar os meus afixos. O que são os afixos? São morfemas que se juntam ao radical para formar novas palavras, dando novos significados específicos, certo? A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho, mas entendam que eu tenho um campo semântico. O que é um campo semântico? Um campo de significado. A palavra, por exemplo, a palavra feliz, infeliz, felicidade. Elas têm um radical, o mesmo, que é feliz. Mas infeliz não significa a mesma coisa que feliz, certo? Só que faz parte de um mesmo grupo de significado, porque é o não feliz, é a negação. Então, está dentro do mesmo grupo semântico, ou seja, faz parte da mesma família de palavras, apesar de não ter o mesmo significado exato, de fato, ok? Bom, quando eu dei esse exemplo aqui do infeliz, eu acrescentei um prefixo, um morfema que vem antes do radical, certo? Ou então eu poderia acrescentar um morfema que vem depois do radical, felicidade. Aí é um sufixo, tá? Com os exemplos já a gente entende melhor. Desinências. Desinências são partes, são morfemas que se apresentam ao final da palavra para indicar as flexões, flexão de gênero, flexão de número, se for verbo, flexão de tempo, modo, e sempre vai aparecer ao final da palavra. Como não confundir sufixo com desinência? Sufixo é um morfema que eu acrescento para dar
um novo significado daquele radical. Eu tenho uma nova palavra. Desinências, eu tenho a mesma palavra e eu tenho estruturas ao final daquela palavra que indicam flexões. Eu não mudo a palavra, eu não dou um novo significado. Ok? Vogais temáticas são elementos que se juntam ao radical para formar a base sobre a qual são acrescentados sufixos ou desinências. Vogal temática, eu tenho vogal temática tanto em substantivos, né, nos nomes, como também nos verbos. Nos verbos, essa vogal temática ela tem uma importância maior, porque ela indica as conjugações. Mas a gente vai ver cada partezinha agora. Bom, radical. Observa aqui, esse grupo de palavras. Coexistir, existir, existência e inexistente. Eles têm algo em comum? Provavelmente vocês devem perceber que tem partes dessas 4 palavras que se repetem. Uma parte, na verdade, que se repete. Mas antes, eu quero que vocês percebam que todas estão relacionadas, todas as 4 palavras estão relacionadas à ideia de viver, de estar presente. Apesar de cada uma indicar um significado diferente a essa ideia de viver, coexistir, existir, existência, inexistente, é uma negação. Mas todas carregam alguma ideia relacionada a viver, a estar presente. E por que eu sei que todas carregam essa ideia? Porque todas têm em comum essa parte da palavra. Existe. Coexistir, existir, existência e inexistência. A parte que se repete dessa palavra, que é a que carrega esse significado em comum entre as 4 palavras, é o que eu chamo de radical. Aqui no nosso conceito, eu tenho que todas as palavras apresentadas são formadas a partir do radical existe. Por esse motivo, essas palavras fazem parte da mesma família de palavras. E quando eu tenho uma família de palavras formada a partir de um mesmo radical, eu vou falar que essas palavras elas são cognatas. Então, o que são palavras cognatas? Essas 4 palavras aqui são cognatas. Elas apresentam o mesmo radical, certo? Fazem parte de uma mesma família de palavras. Todas têm alguma ideia relacionada a viver ou estar presente. Tudo bem? Afixos. Aconteceu ali de surgirem afixos naquele radical. Mas antes eu pergunto para vocês, será que toda palavra é formada pela junção de afixos a um radical? Olha, anteriormente eu tinha sim. Eu tinha o radical, existe, e todas essas 4 palavras tinham algum afixo, algum termo que se fixa para formar uma nova palavra. Aqui eu tenho 2, em existir eu só tenho um afixo, existência eu só tenho um afixo, e inexistente eu tenho 2 afixos. Então, será que toda palavra precisa de um afixo ali unido a um radical para que essa palavra exista? Não. A palavra ela pode ser só o seu radical, inicialmente. Eu coloquei aqui o exemplo da palavra mal. Mal é o radical e é a própria palavra. Depois eu posso ter maldoso, maltratar, mas mal é o radical e ele é uma palavra por si só, esse radical. Eu tenho também o exemplo flor. Flor é o radical. Depois eu posso acrescentar inúmeros afixos para formar novas palavras. Florista, floricultura, enfim. Então eu posso não ter nenhum afixo e ter uma palavra, ok? Mas no caso a gente vai trabalhar com os afixos. A maioria das palavras a gente tem essa formação de radical com afixos, ok? E aí eu quero que vocês observem essas 2 palavras. Pré-existente, coexistência. Continuando naquele grupo de palavras, naquela família de palavras que tem como base o radical existe, de existir, de estar presente, de viver, ok? Então, a esse radical, aqui na palavra pré-existente, eu acrescentei o afixo pré e o afixo ente.
Na palavra coexistência, eu acrescentei ao radical existe o afixo co e o afixo ência, certo? Mas esses afixos, eles têm nomes. Quais são esses nomes? Se vem antes do radical, esse afixo é um prefixo. Se vem depois do radical, esse afixo é um sufixo. Ambos são os afixos que eu tenho na língua portuguesa. Prefixo vem antes do radical, sufixo vem depois do radical, ok? Vamos às desinências. Desinência, ela sempre vai aparecer na parte final da palavra. Combinado? Sempre. Eu posso ter desinência nominal ou desinência verbal. Combinado? Vamos ver como que isso funciona aqui com esses exemplos. Menino, menina, meninas, meninos, perdão, menino, menina e meninos. Eu destaquei aqui exatamente a parte final que nos interessa, que são as desinências. No exemplo menino, eu tenho essa desinência, esse o é desinência nominal de gênero masculino. E menina, eu tenho uma desinência nominal de gênero feminino. E em meninos, além de ter a desinência do masculino, eu tenho também esse S, que é o que importa aqui agora, que é a desinência nominal de número plural, certo? Então, nas desinências nominais, as desinências nominais indicam gênero ou número, singular ou plural. Gênero masculino, feminino, número, singular ou plural. É essa parte final aqui da palavra, ok? Quanto ao verbo, vou pegar aqui o exemplo do verbo cantavam, que eu tenho desinências verbais, certo? Qual é a desinência? O vão, vão. Essa parte final da palavra, só essas 3 letrinhas aqui, que é a desinência desse verbo, carrega a informação de pessoa, número, modo e tempo desse verbo. Só pelo vão aqui, eu sei que esse é um verbo da terceira pessoa, do plural, do indicativo, do pretérito imperfeito. Então, é uma desinência verbal que indica tudo isso. Toda desinência verbal vai indicar pra gente pessoa, número, modo e tempo, certo? É o papel da desinência verbal, enquanto a desinência nominal tem como papel identificar gênero masculino, feminino, número singular ou plural da palavra. Ok? E a gente vai para a nossa última classificação de morfema, que são as vogais temáticas. Eu tenho vogal temática nos nomes, mas eu vou focar em vogal temática dos verbos, porque identifica para a gente a conjugação desse verbo, então tem uma importância maior. Nos nomes, identifica também qual conjugação pertence, mas eu não tenho que conjugar nomes, certo? Eu posso juntar a vogal temática com o radical e eu tenho o tema da palavra. Mas eu não foquei nisso hoje porque não é o nosso objetivo entender o que é o tema da palavra. É melhor entender os morfemas separadamente, ok? Então, vamos à vogal temática e a vogal temática relacionada aos verbos, ok? No verbo cantavam, utilizando o mesmo exemplo do slide anterior, eu tenho aqui o radical cante. Eu tenho, como vocês viram, a desinência vam, que indica tempo, número, modo, pessoa. E aí, entre esse radical e essa desinência, eu tenho a vogal temática. E a vogal temática faz mesmo esse papel de conectar radical a afixos ou desinências, ok? Essa vogal temática, ela vai indicar para mim que esse verbo é da primeira conjugação, ok? Olha, o conceito aqui fala pra gente que a vogal temática é um morfema que se junta ao radical para receber sufixos ou desinências. Não afixos, sufixos porque é o final da palavra. Então, essa vogal temática no verbo, ela vai indicar para mim como que essa palavra pode ser conjugada. Eu canto, tu cantas, ele canta, por exemplo. Eu sei como conjugar porque eu sei que a vogal temática da
palavra original é a, cantar, a. Então, é uma palavra da primeira conjugação verbal. Assim, eu tenho a segunda conjugação, que a vogal temática é, e a terceira conjugação, que a vogal temática é o I. Certo? Bom, gente, depois, com mais tempo, com alguns exercícios, a gente vai identificando melhor todos esses morfemas que nós trabalhamos aqui. Deixa eu colocar no slide, que mostra os morfemas. Fazendo aqui uma volta rapidinho. Então, todas essas classificações aqui dos morfemas, que eu posso classificar um morfema como radical, prefixo, sufixo, desinência ou vogal temática. Eu posso ter uma palavra com todos esses morfemas? Posso. Certo? Então, com os exercícios, a gente vai identificando um pouquinho melhor, mas essa é a aula de hoje. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.